Nossa, todo mundo me pergunta, dá para abrir o terceiro olho? Como é que eu vou abrir a clarividência? Bem, nesse momento eu vou iniciar um trabalho para você entender como abrir a clarividência, começando hoje. Não é rápido, mas é extremamente magnífico. Só que para isso, veja bem, você tem que ir nas redes sociais, ver os meus vídeos e nesse momento, dá um joinha aí, não sei se é joinha, se é like, o que for, tá? E fala, o PG é louco mesmo, ó, ele até sabe que eu quero abrir a clarividência, porque eu vou ensinar aqui e nas outras redes exatamente isso. Bom, clarividência. A clarividência é um dos 5 sentidos que você tem. Você tem tato, que é a sensibilidade, olfato, que é o cheiro, auditivo, que é o clareauditivo, degustativo, que é um tipo de mediunidade que parte da sua boca, que nós chamamos de psicofonia. E tudo, se você conhecer os meus vídeos, você vai ver que eu falo muito sobre isso. E o principal, e já vou fazer um joinha para você lembrar de fazer o joinha. Clarividência. Porque a clarividência nada mais é do que você entender que o seu olho precisa ser trabalhado para alcançar a expansão necessária. Nós temos 3 tipos de clarividência. A clarividência aberta, aquela que vai abrindo gradativamente, que é o que eu vou explicar a você. A clarividência natural, que foi o que aconteceu comigo. Eu já era clarividente quando nasci. Eu não lembro de não ver espíritos. Eu nem sabia que eram espíritos, porque eu achava que todos viam. Isso é uma clarividência natural. Eu não tinha só clarividência natural, eu tinha clarividência natural e clareaudiência e sensibilidade, todas naturais, que são ferramentas que nós, preste bem atenção, trazemos de encarnações passadas. Mas o que é uma ferramenta? A ferramenta é um estado evolutivo que está em você. Você desenvolveu, por ter sido um bruxo, um mago, seja o que for, em encarnações passadas, e que hoje o bruxo, o mago e todos os nomes, tá, é considerado médium. Olha que interessante. Por quê? Porque é uma ferramenta que você teve e que ela pode simplesmente nascer com você, 7 anos, que é o primeiro ciclo, brotar, 14 anos brotar, mas no máximo até os 21 começa a brotar. E esse espaço, a tendência normal é você bloquear, sofrer com um tremendo de um buraco aqui, porque te falta alguma coisa. E por esse motivo eu estou aqui, nas redes sociais, mostrando para você. Você não é louco, você é médium. É uma das frases que eu mais uso. Sabe por quê? Porque isso faz com que você ache que você é louco. Porque sempre existe a dúvida. Será que eu vejo? Será que eu não vejo? Então eu vou começar na clarividência, tá? Um entendimento. Hoje em dia, aquele que só vê preto e branco, que tem um nome, que é o daltônico. O daltônico, veja bem, ele só vê preto e branco. E existe um óculos específico para o daltônico, que transforma o daltônico, preste bem atenção, e isso é um exemplo que eu gostaria muito que você entrasse na internet e ponha óculos para daltônico, você vai ver vários vídeos, que ele põe e enxerga tudo, todas as cores. Isso é uma expansão de sentido imediata. Todos, sem exceção, tá, entram em estado de euforia e emoção automática. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque você vai sentir isso. Como todos os meus alunos, tá, irão sentir. Se você seguir algumas regrinhas aqui, vai demorar muito? Vai, porque você não tem um estado mentorado. Porque isso teria que ser pelo seu mentor, e não por ideias ou valores. Talvez você nem alcance.
mesmo tendo as técnicas corretas. E as técnicas que eu estou dando a você, eu dou dentro do Instituto da Comunhão do Pensamento Espiritual. Só que lá é um ou alguns passos a mais anterior a isso, que é mentor, sentimento, emocional, etc, etc mais. Bem, já de cara eu digo para você, vai ver, possivelmente, mas a primeira coisa que você não pense que é bacana. Você só vai ver demônio, você só vai ver coisa ruim, você só vai ver coisa feia, você só vai ver situações e vai ter que merecer o próximo estágio. Entrar naquilo que eu chamo mediunidade de caridade. Ok? Bem, se você entender que o caminho é esse, beleza, você já começou no primeiro passo, bacana. Agora vamos entender, tá? E eu costumo dar exemplo. Por exemplo, eu já era clarividente, mas não sabia. Com 13 anos, eu conheci o meu Exu, que era feio, tinha um olho aqui, um outro olho aqui, um nariz torto, e fazia assim, todo torto, tá? Que é o Dr. Tiriri, que é meu companheiro, meu irmão, meu mentor, meu tudo, porque ele me ajuda em tudo. Conversa comigo como eu estou conversando com você, como eu converso com os meus filhos, tá? Parece uma pessoa, mas é feio, eu me assustei. Se você for aqui no YouTube, você vai ver que eu tenho uma história chamada Dr. Tiriri, tá? Que foi naquele momento que eu percebi que eu tinha mediunidade e que eu era diferente, realmente diferente. Eu já tinha, mas aí eu percebi. Compreendi e aprendi com ele e com todos aqueles outros que vieram, tá? E que me ensinaram a ser o que eu sou hoje. Então isso vai acontecer com você? Sem dúvida alguma. Bom, você tem que abrir o terceiro olho. Como eu já disse, 3 tipos de clarividência. A clarividência que é semelhante ao que você vê uma pessoa. Você não consegue, às vezes, nem distinguir quem é desencarnado e quem não é. Tá? E isso pode acontecer com você. A clarividência intracraniana. Você vê a pessoa dentro da sua mente. Você está de olho, você não está vendo nada, mas você está na sua mente, veja bem, aqui dentro com a pessoa, e se ela estiver falando com você e você for claro e audiente, você ouve ela, ok? A tendência normal é quando você começa a praticar esse tipo de trabalho, porque você usa aquilo que eu chamo de sintonia cognitiva da sensibilidade. Eu chamo isso. Gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara para que vocês entendam. Tudo que eu falo é porque eu passei por isso. Não é que eu aprendi em livro, ao contrário. Tá? Eu passei, então eu te dou o caminho daquilo que eu passei, beleza? Então o que acontece? Quando você pensa, eu quero isso, você formulou um desejo. Esse desejo, várias e várias vezes ativa, faz você trazer em sintonia aquilo que necessita para você desenvolver. Então tá aí uma das técnicas. Ter o desejo de e ser resiliente. Sempre estar com esse desejo até que aconteça. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, ativar pela luz. E eu digo para você, de cara, proteja-se. 7 camadas de luz, coração prateado e porco-espinho. Né? Por quê? Porque você vai, quando começar a gerar energia, tá? Atrair seres que vão querer utilizar a sua energia. E eles vão estar em condições de te levar para a frequência baixa. Ficar ruim, ficar triste, ficar melancólico. Por quê? Porque é aí que eles se alimentam. Se você sobe, você sai da frequência deles. Compreendeu? Não se esqueça que o estado de sintonia está ligado diretamente à energia que você se põe. Ok? Então, esse é um ponto a prestar muita atenção. Se você ver os meus vídeos, você vai ver que eu falo muito sobre obsessores. Por quê? Porque o obsessor, na grande maioria das vezes, é que trava a sua vida e que te leva, às vezes não, muitas vezes, muitos suicídios são causados pelos obsessores.
E a grande maioria das pessoas que estão, tá, em manicômios, porque são médiums e não compreendem a sua mediunidade. Preste bem atenção nisso. Mediunidade não tem absolutamente nada a ver com religião. É um ato natural. Mas vamos voltar à base. Imagine aqui, no centro do seu olho, tá? No meio das duas sobrancelhas, um olho. E se veja olhando apenas com este olho. Resiliência, persistência, ativação, tá? Você vai começar a sentir. Você vai perceber que você começa a ver, viu, né, filho? Começa a ver energia pura. Ele que está falando aqui, tá? A ver energia pura. Você viu Meu filho está aqui me ajudando e ele fechou os olhos e o bonitão que está comigo, o bonitão que está comigo fez tchau para ele, tá? Para vocês entenderem isso. É uma técnica que eu ensino. Meu filho começou a desenvolver faz um ano e meio, mais ou menos. Tomou um maior susto, aí percebeu que a coisa realmente... Porque ele era cético. Ele achava que não existia, tá? Eu sei disso porque sou clarividente. Então eu vi os pensamentos dele. Tipo, meu pai tá aí de novo falando, mas vamos lá, né? Aí tomou uma mãozada no ombro que nunca mais esqueceu. E dali para frente percebeu que o mundo é diferente. Bem, vamos voltar. Então você já tem o segundo. Agora o terceiro, luz. Sempre ver uma luz, como se fosse um cone aqui, ó. Só que aqui dentro nós temos uma coisa chamada glândula pineal, que é a antena mediúnica, que é o que recebe toda a energia do cosmos, do universo. Então entra pelo chácara coronário, vai para a pineal e, puf, sai um foco de luz, como se fosse um holofote. Pronto. Treine, faça, pinta, borda. E não se esqueça de dar um bacaninha pro louco careca da Biomental que está falando aqui com você. Bem, como eu estava falando, tá? E o meu filho deu uma paradinha e falou, pai, deixa eu só dar um entremeio para você. Não se esqueça que tudo isso é sintonia, tá? Se você está ansioso, se realmente você quer aprender, vai para o Instituto da Comunhão do Pensamento Espiritual, que é o icpe.com.br. Dá um pulinho lá. Só que lá existe um trabalho que a primeira coisa que você vai fazer é aprender a conversar com o seu mentor. A segunda é entender os seus sentimentos e a sua sintonia. A terceira, tá? Várias outras coisas que são necessárias para a sua evolução interior. Porque aí abre naturalmente com muito mais agilidade e certeza disso. Esse é o ponto básico do treinamento, porque lá é um grupo de estudos, não é curso, é grupo de estudos, tá? Porque o estudo não é feito lá, aqui, como eu estou fazendo com você. É quando você dorme. Porque o seu mentor, depois que você entra em contato com ele, ele pega você e leva você para as palestras e que você não lembra, na grande maioria das vezes. Depois começa a lembrar, depois de um determinado tempo. Para palestras, para treinamentos, para auxílios em hospitais, auxílios àqueles que estão, tá, precisando realmente de caridade. E essa é a caridade mediúnica. É aquilo que, na grande maioria das vezes, você faz, mas a porcentagem de fazer é muito pequena. E isso eu explico em vídeos lá. Mas isso é o Instituto da Comunhão do Pensamento Espiritual. Eu espero que você entenda que esse careca louco que está falando sobre isso. Bem, peço a você que, se você gostou, deixe o seu... Não gostou? Faça também, por 2 motivos. Isso me ajuda a abrir mais dentro do YouTube isso. E, principalmente, faça o seu comentário. Faça o seu comentário. Por quê? Porque me ajuda a brigar com eles que estão aqui comigo, porque eles leem, eu não tenho tempo, mas eles sabem o seu comentário. Porque quando você tem a intenção de falar comigo sobre aquele vídeo, ele está ligado. Parece brincadeira, mas está. Então eu quero que você compreenda 2 coisas. Eu, PG, o espiritualista, ou seja, Paulinho Garrido,
PG espiritualista, sabe que o caminho evolutivo é a sua mediunidade. E por esse motivo, eu digo para você, você não é louco, você é médium. Vem comigo, dentro do ICPE, que você vai ver o quanto isso vai melhorar a sua vida. Beijo no seu coração.